Gálatas 5,19 nos fala: porque as obras da carne são conhecidas, das quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca da qual vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22:15. Aleluia, glória a Deus. Nos diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Falando de Deus, desde o Salmo 15, Gálatas 5,19, Apocalipse 22:15, nos fala sobre uma retidão e justiça diante da presença de Deus. O mundo hoje está tão abominável diante de Deus que eles estão trocando a verdade por mentira e a mentira por verdade. Hoje o ser humano ele acha que ele tem uma ideologia que Deus conhece meu coração. E ele continua na prática do pecado. Ah, Deus conhece meu coração, mas eu creio, mas não obedece. Salmos 15 fala: quem habitará no santo monte do Senhor? Quem habitará no santo monte do Senhor? E Gálatas 5,19 nos mostra aqueles que não habitarão no monte do Senhor. Glória a Deus. Apocalipse 22:15 também nos mostra aqueles que não entrarão no monte do Senhor. O reino de Deus, ele é tomado à força. É assim mesmo. É um processo do ser humano na presença de Deus. Este processo, existe a queda, existe a queda. O homem está sujeito a cair, mas ele precisa se levantar. Oh, glória a O Deus. homem está sujeito ao erro de errar, porque ele é carne, ele é falho e ele é pecador por natureza. Mas ele pode se levantar daquele seu erro. Aleluia, glória a Deus. Mas quando nós observamos a obra do Espírito, ela é totalmente contrária à obra da carne. Porque o Espírito não inveja, o Espírito ele ajuda. O Espírito ele não anda com palavra torpe. O Espírito aconselha, ele ama, ele edifica e ele transforma o homem do pecado. E aí tem muita gente aí fora que outrora estava diante da presença de Deus, fazendo a sua vontade, e desacreditou no processo. Desacreditou no processo da caminhada. Agora imaginemos que Deus, ele chama Saul para governar o seu povo, porque o povo pediu um rei. E Deus dá um rei ao povo de Israel, dá a Saul, filho de Quis. Naquele tempo, era um ibero alto, forte, tinha aparência de rei. Mas no decorrer de um ano, ele não suportou o processo. Ele foi medroso, ele não confiou e ele não teve fé em Deus. E ele acabou se precipitando naquilo que era para ele não fazer. E aí a palavra de Deus nos fala que Deus escolhe agora um rei segundo o seu coração. E agora ele vai atrás dos filhos de Jessé, Samuel. E ele vê o primeiro, mas naquele Deus não havia escolhido. E passa o segundo, mas Deus não havia escolhido. E passa o terceiro, mas Deus não havia escolhido. E vai passar todos os filhos de Jessé, mas Deus não havia escolhido nenhum deles. Porque Deus ele olha e ele enxerga o coração e a intenção do homem. Mas existia um que estava lá na malhada, sozinho, cuidando das ovelhas do seu pai. Talvez nem seu pai lembrou dele naquele momento, nem seus irmãos.
Mas Deus escolheu um pequenininho. Glória a dos filhos de Deus. Jessé, Aleluia, Jesus. para coroar rei, para ser ungido como rei de Israel. Mas Davi reinou naquele momento? Não. Ele só foi ungido rei. Ele só foi escolhido. Porque é assim que Deus faz em nossas vidas. Hoje você está aqui, mas Deus te ungiu muito lá atrás. Desde o ventre da tua mãe, Deus escolheu para que você fizesse uma grande obra sobre a face desta terra. Mas existe um processo entre o querer de Deus na tua vida, a promessa e o realizar de Deus na tua vida de fato. Aleluia, Jesus. Davi foi ungido rei ali com seus 15 a 16 anos, mas veio governar com 30. Abraão teve a promessa com seus 70 anos, mais ou menos, veio se cumprir com 99, com 100 anos. A promessa de Deus nas nossas vidas, existe um processo entre a promessa e a realização dela. Porque Deus nos provando o tempo todo, para ver se nós realmente somos detentores e merecedores daquilo que Ele tem reservado para mim e para a tua vida. Mas tem gente que no meio do processo desiste do caminho e desacredita. Prova, irmão, onde tem isso? Os 12 espias, eles foram espiar a terra de Canaã. Mas quando eles chegam lá, eles olham aquela terra que mandava leite, mel, terra boa de plantio, mas tinha gigantes. Filhos de Anaquins ainda moravam ali, homens gigantes. Cidade com ferrolhos, com portas e ferrolhos. E aí eles voltam para dar notícia a toda a congregação. E a Moisés também. E aí eles começam a inflamar o povo. Olha, a terra é boa, a terra manda leite e mel, trouxemos dos frutos da terra. Os frutos são grandes, são bons, são deliciosos. Porém, a terra tem homens gigantes. A terra é espaçosa. E aqueles homens nos olham como gafanhoto. Somos muito pequenos, não vamos conseguir herdar a terra que Deus nos prometeu. E aí começaram a inflamar o povo começou a se entristecer, a murmurar, e pediram um líder para voltar agora para o Egito, que preferiram estar no Egito. Mas 2 homens, Caleb e Oséias, filho de Jefoné, chamado Josué, os 2 acreditaram que Deus era fiel para cumprir aquilo que Ele tinha prometido. Só que aquele povo não acreditou, porque não suportaram o processo. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus não é tão fácil assim. É pela graça, mas precisa de força, de perseverança. Às vezes eu lutei um pouquinho aqui, desisti porque achei que eu lutei demais. Ah, mas eu tenho 10 anos de evangelho, eu achei que eu lutei demais. O que é 10 anos, o que é 50, 100 para a eternidade. O que é 50 anos para uma eternidade que viveremos lá com Cristo Jesus. Agora tem muita gente que desistiu do processo. Tem muita gente que começou a se prostituir. Tem muita gente que começou a adulterar. Tem muita gente que começou a desacreditar, a beber, a se embriagar. Tem muita gente que mudou até os costumes naturais do homem e da mulher, porque desacreditou da promessa de Deus. E aqueles ambos murmuraram e passaram 40 anos, toda aquela geração maldita, segundo a Bíblia, de homens incrédulos, morreram e pereceram no deserto. E os seus filhos, que eles falaram que ia ser tido por presa, herdaram a terra prometida. Deus ele é amor, mas também ele é justiça. O Espírito Santo dele todo dia clama nas calçadas, nas esquinas, nas igrejas, falando: eis que estou à porta e bato, e aquele que crê, eu cearei com ele e abrir.